Graça e paz do Senhor, igreja. Vamos abrir Romanos 10, culto de estudo e oração, primeiro dia de dezembro de 2021, amados. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Quando você receber esse estudo, divulgue, compartilhe. Se inscreva no canal, compartilhe no Facebook. Nós vamos hoje estudar, ser ministrados pelo Espírito Santo, no capítulo 10 de Romanos. Assim que a igreja abrir, por gentileza, vamos nos colocar em pé em reverência ao Senhor. Nós estaremos lendo a partir do verso 1. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já, através do Espírito Santo, faça com que a gente seja ministrado a partir de agora. A partir do verso 1, Romanos 10. Irmãos, o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles os judeus, é para que eles, os judeus, sejam salvos, Pai. Porque dou testemunho a favor deles, de quem tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. 5. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, igreja: não pergunte em seu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, quem vai para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que devemos dizer? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Igreja, se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como é Senhor, e se o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos, igreja, são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: será que eles não me ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, Senhor: será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com vocês com que fiquem com ciúme de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, e eu os provarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado pelo ensino, pelo estudo, pela revelação. Que o Senhor esteja conosco e nos abra, em nome de Jesus, os olhos espirituais.
Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, vamos nos assentar, por favor. Versos aqui absolutamente conhecidos nossos, né? Absolutamente. Quando nós estudamos o capítulo 9 de Romanos, a semana passada, o capítulo 9 de Romanos, ele fala da eleição do povo de Israel. Ele fala da adoção de Deus para com o povo de Israel. Ele fala da glória de Deus para com o povo de Israel, a presença de Deus. No capítulo 9, o apóstolo Paulo fala de uma coisa extremamente importante, que é o culto a Deus. É uma oportunidade que eu e você temos de cultuar. Olha que coisa linda. Porque parece que é tão simples, né? Vamos ao culto. Não, nós estamos vindo a um culto para cultuar a Deus, a presença de Deus. Então, no capítulo 9, o apóstolo Paulo está dizendo aos judeus, romanos e cristãos: olha, vocês foram eleitos. Se você ainda não se converteu, se converta, porque as promessas de Deus é para vocês. E nesse capítulo agora 10, o que está claro aqui é que houve o que, igreja? A rejeição de Israel. Não é? A rejeição do povo. E essa rejeição de Israel, nós podemos dividir aqui pelo texto que foram de duas formas. A primeira forma e a primeira rejeição foi do próprio Deus. Está certo ou não? Foi do próprio Deus. Porque Israel, como povo, não se sujeitou o quê? Às leis de Deus, aos preceitos de Deus, à glória de Deus, à presença de Deus. Não foi obediente à lei, não foi obediente o quê? À soberania, não aceitou a lei, não aceitou a soberania de Deus. Está certo? Então a primeira rejeição do povo judaico qual foi? A presença de Deus. E quando nós rejeitamos a presença de Deus, nós ficamos vulneráveis. Porque assim como eu e você somos povo de Deus, no contexto dessa história, ele está falando para quem? Para o povo de Deus, para Israel. E é nesse contexto, por nós ficarmos absolutamente vulneráveis, é importante nós entendermos Deus nesse caso. Ele continua tendo uma promessa para Israel, sim ou não? A própria palavra de Deus diz que nós temos que orar por Israel. Nós temos que orar por Jerusalém. Sim ou não? Sim. Só que uma coisa é nós orarmos e uma coisa é ter uma promessa. A outra coisa é eu ficar vulnerável por não haver o quê? Uma dependência a Deus. Eu não acreditar em Deus. Não é? Então, o meu caso, por exemplo, eu tenho um ministério de pastor. Mas se eu não tivesse conhecido a Jesus Cristo, se eu não tivesse me esforçado, o que eu seria? Eu não seria um pastor. Mas está lá. Você quer se esforçar? Você quer pagar o preço? Está aqui. Ó. Vocês levitas não são assim? Se vocês estivessem com a voz embargada, o que seria? Mas vocês têm a promessa de Deus, como a Ana tem, como todos nós temos, né? Só que o que aconteceu com Israel? Eles foram tão intolerantes com Deus, com a palavra, que quando o rei Salomão morreu, isso lá atrás, houve o quê? 500, 600 anos antes de Cristo, por conta das desobediências, houve uma coisa chamada diáspora, que é o que? A dispersão de Israel, que começou há 500 anos antes. Divisão, lembra? Do reino norte e do reino do sul. Lembra? A Síria invadindo a parte de cima, lembra disso? A Babilônia, a gente já estudou isso na escola bíblica. A Babilônia entrando aqui com Nabucodonosor
espalhando o povo, nem todos voltaram, depois houve a reconstrução, o povo continuou penando, só que rejeitando. Quando Jesus Cristo nasceu, o que aconteceu? O povo de Israel não reconheceu o Messias e, muito pelo contrário, ajudou a crucificá-lo no ano de 35, 34 depois de Cristo. E o que aconteceu no ano de 70? A verdadeira diáspora, a verdadeira dispersão. Quando o quê? Quando o Império de Roma invade Jerusalém. Quando eles invadiram Jerusalém, o povo se espalhou. Quando houve a Segunda Guerra, em 39, o povo judeu que foi perseguido, ele estava o quê? Ele estava disperso no mundo. Foi só a partir depois da Segunda Guerra Mundial que o Conselho da ONU fez o quê? Reconsiderou o quê? A nação de Israel. Então veja quantos e quantos anos o povo de Israel, por rejeição da palavra, eles foram dispersos. Agora, é um problema de Deus? Deus é culpado? Claro que não, muito pelo contrário, a promessa continua. Então tudo isso você joga para onde? Para as nossas vidas. E é absolutamente claro quando o apóstolo Paulo fala no verso 4 aqui o seguinte: porque o fim da lei é Cristo. Então quando Jesus Cristo nasceu, que existia 612 leis, está certo ou não? O que o apóstolo Paulo está falando? A lei acaba no nascimento de Cristo. Tá bom, até aqui foi a lei, daqui para frente é Cristo. E o povo ele continuou não entendendo. E se ele já rejeitava Deus, qual a segunda rejeição? O próprio Jesus Cristo. Percebe? Então se Israel já estava rejeitando a Deus, quando o apóstolo Paulo fala, viu, mas o fim da lei é Cristo. O que o povo fez? Continuou rejeitando. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: amados, é simples, se com sua boca você confessar. Por que com boca? Quando eu confesso, eu estou confessando para quem? Para o reino espiritual. A boca, a palavra tem poder. Então se eu amaldiçoo meu filho, tem poder. Por quê? Porque através da minha voz e da minha boca, eu demando o que na vida de Giovanni? Bênção ou maldição. Agora, se eu demandar bênção para ele, o que Deus vai? É bênção, está certo ou não? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se com sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com o seu coração você crê, o que é o coração? Se confessar é o nosso lado externo, o coração é o lado o quê? Interno. Então essa receita aqui de confessar e de crer é o quê? É a chave para nós recebermos a Jesus Cristo, que é a nossa confissão de fé, sim ou não? Então se hoje você está nos assistindo, se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, no final do culto nós vamos orar. Para que você, com o seu coração e com a sua boca, confesse. Pô, mas é simples assim? É simples. Porque Deus é simples. Então, na verdade, esse capítulo 10, ele é maravilhoso. Porque ele vai lá, né, ele fala, né, ele vai falando de Abraão, que através de Abraão houve a nação. Aí Abraão vai até ali Moisés, de Moisés a lei, já preparando para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu e morreu, todo aquele que confessasse e cresce seria salvo. É por isso que no capítulo 10, nos versos 12 e 13, o apóstolo Paulo fala assim: Israel, não há mais distinção entre judeu e grego.
uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que os invocam, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. É por isso que Jesus Cristo nos une branco, preto, cor-de-rosa, não importa a cor, não importa o dinheiro, não importa. O que importa é que quando nós invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. E nesse momento, nós já ganhamos o quê? A embaixada de Jesus Cristo. Somos embaixadores de Jesus Cristo. É por isso que o verso 14 e o verso 15 eu amo, olha que coisa linda. Porque o próprio apóstolo Paulo me ensina e te ensina como poderão invocar aquele em que não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Agora aqui, amados, não está falando só de levita, de pastor. Amém ou não? Não é só. Porque a palavra de Deus, como ela é completa no verso 15, ela fala: e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés de quem anunciam coisas boas. Que lindo isso, né? Porque nós, para Cristo, somos especiais depois que nos convertemos. Cristo, Ele nos admira, porque nós somos vasos. É como se nós nos ajuntássemos ao apóstolo Paulo. É como se nós nos ajuntássemos a todos os apóstolos. Porém, o capítulo 10, ele nos prepara também para quê? Para algumas decepções. E algumas decepções são descritas aqui no verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos querem. Sim ou não? Infelizmente. Nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então a nós basta o que, igreja? Nós o que? Promulgarmos, nós falarmos. E cabe o Espírito Santo tocar e aqueles que nós oramos obedecerem ao Evangelho, aceitarem. E eu quero fechar aqui o verso 21 que diz: quanto a Israel, porém, todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Palavras do profeta Isaías. Porque Deus mandou o Isaías escrever. Coloque aí, que todo dia eu estendia as minhas mãos. Mas o povo é o quê? Desobediente e rebelde. Amém? Mas ainda há tempo. Nós, graças a Deus, já entendemos, não somos desobedientes, temos, lógico, as nossas dificuldades. Mas se hoje você está ouvindo essa palavra e você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, nós estaremos orando. E a nós que já cremos e já somos de Cristo, o agradecimento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por mais esse estudo, por mais essa revelação. Eu oro em nome de Cristo para todos aqueles, Pai, que estão nos ouvindo nessa noite. E que em nome de Jesus, Pai, ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, assim o façam, repetindo apenas essas palavras: eu creio em Jesus Cristo, de todo o meu coração, eu creio em Jesus Cristo com todo o meu entendimento, eu reconheço de todo o meu coração que Jesus Cristo é o meu Senhor
e Salvador. E peço perdão a Ti, Jesus Cristo, por todos os meus pecados. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agradecido. Oro também agradecido por nós, Pai, que já somos do reino do Espírito Santo, do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que nós continuemos, Pai, a promulgar, a falar do Seu Evangelho. Porque como diz a Sua palavra, Papai, os nossos caminhos são tão suaves, os nossos pés tão leves, Pai. E o Senhor se alegra conosco. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém.